e agora vamos entender o quanto as mães dos recém-nascidos estão vulneráveis a psicoses ou mesmo a depressão pós-parto. Qual a gravidade desse transtorno mental? Por que ocorre? Quais sinais? Eu tenho o prazer de receber no estúdio a médica ginecologista, doutora Luciana Isolde Nunes, mais uma vez conosco. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, mais uma vez aqui e sobre esse assunto que está bastante em pauta. Sim. E que merece muito a atenção de todas nós, Sim. Dos profissionais de saúde, da gente, que alguém tem um familiar que esteja passando por esse momento. Acho que a gente está aqui para isso hoje. Com certeza, né? E casos, inclusive, que são trágicos, né? Eu não vou citar nenhum aqui, pessoal, mas essa situação, assim, de mãe com relação a filho, né? Nesse momento recém-nascido. É comum a mãe ter algum tipo de problema psicológico, doutora, nesse período puérpero? Então, é importante falar o que é puerpério, Tá. né? O puerpério é um período que acontece depois do nascimento do filho e ele pode se estender até 6 meses. Tá. Mais 80% das mulheres passam pelo um período que chama-se baby blues. Tá. Isso acontece mais ou menos até 15 dias pós-parto. Isso é uma tristeza leve, tá? Que a mulher passa, alguns distúrbios emocionais, irritabilidade, um pouco de insônia, mas ele é muito temporário. Tá. Então isso é uma coisa muito comum, é muita mudança hormonal, mudança de vivência da rotina Sim. dessa mulher. Sim. Isso acontece então em 80% dessas mulheres. Sim. Quando começa a ficar grave? Quando que ele se torna, né, um surto, uma psicose, por exemplo, que pode ser considerada grave, né? Isso. Então, quando é que a gente tem que se atentar? Quando esses sintomas, eles começam a se postergar. Tá. A duração desses sintomas passa além dos 15 dias, por exemplo. Que é uma tristeza profunda, que não tem saída, que a mulher começa a ter muitos choros com um período mais prolongado. Isso a gente pode intitular como depressão pós-parto. Tá. Então, o que a gente precisa? Se atentar ao tempo e a ocorrência desses sintomas. Porque assim, né, acho que sempre quando a gente fala em depressão, né, doutora, os psicólogos, né, as pessoas que vêm aqui falam o seguinte: você tem que ficar atento à mudança de rotina, se você não tem mais vontade de fazer determinadas coisas que você fazia. Mas quando você tem um filho, tudo muda. Então não tem como você de cara já detectar que você está com depressão, porque na verdade a sua vida mudou totalmente, né? Você tem um serzinho ali para cuidar agora, né? Isso, eu sempre costumo sinalizar, assim, quando a gente tem oportunidade de conversar com essa família, com essa mulher, ou até no pré-natal, né? A gente sinaliza, assim, que existe uma mulher antes do nascimento e uma mulher depois. Então, essa de depois, ela não vai ser igual a de antes. Mas ela é uma pessoa que ela tem que ter suas alegrias, Claro. suas tristezas, as frustrações, mas que isso não possa interferir na sua rotina diária. Sim. Né? Muitas vezes essa mulher tem outro filho que tem que dar atenção, Sim. ela continua sendo a esposa, né? Ela continua sendo mãe, A profissional. filha, né? profissional. Muitas mulheres não têm como tirar aqueles 4 meses, 120 dias após o nascimento. Então, a gente tem que estar muito atento aos sintomas. Sim, agora, o que é? Daí tem a depressão, mas o surto psicótico, a palavra, né, soa tão pesada assim, né? Ela é muito pesada porque ela é muito grave, né? Sim. A psicose puerperal é como se fosse um agravante da depressão. É como Entendi. se a gente pudesse falar como se fosse um agravante mesmo. Então, o que é a psicose? É quando essa mulher no puerpério, ela começa a ter situações desconexas com a vida real. Tá. Então ela começa a ouvir coisas, ter pensamentos que destoam da realidade, um medo excessivo com aquele bebê que não condiz com o cotidiano da vida diária dela e às vezes pode levar a automutilações. Uau. Perigo até para o recém-nascido, né? Então a gente tem que estar muito alocado com essa família Sim. que está em volta para nos atentar sobre essa mulher. Sim. No caso, a própria mulher
percebe ou é a família? São os familiares que vão notar todo esse transtorno, né? Por exemplo, essa falta de realidade, noção da realidade, esse exagero de cuidado com o bebê. Isso é mais perceptível pelos familiares, pelas pessoas, pelas pessoas que convivem, né? Então é muito importante a gente dar ouvidos a essa família. Sim. Né? Porque a mulher que está em psicose, ela está tendo visões desconexas do mundo real. E qual é o fator de risco, doutora? Então, por que isso ocorre? Pode ser pela própria alteração hormonal, mas se essa mulher ela já tem um histórico, às vezes, de depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar. Então, por isso a importância do pré-natal, do acompanhamento. Já dá para detectar tudo ali. Para a gente fazer, de certa forma, uma prevenção. Entendi. Não há prevenção. Entendi. Mas a gente pode estar alinhando com os familiares e aí essa mulher, durante o pré-natal, ela ainda vai ter, às vezes, uma conexão e tá dizendo, doutora, eu tô muito chorando, eu tô tendo pensamentos difíceis, controle. E aí ali a gente pode usar medicações, juntamente com profissionais como a psicologia, a psiquiatria, né? Não é só a obstetrícia, às vezes a gente precisa de um acompanhamento multifatorial. Mas isso é muito importante. E voltando um pouquinho à psicose, além de ser grave e raro, a gente precisa de tratamento imediato. E qual é o tratamento? Muitas vezes até internação. Uau! Isso. Sim. Porque aí ela pode ter riscos de vida, riscos para esse bebê. Sim. Então a gente precisa desse tratamento multifatorial, né, multidisciplinar, que vai nos ajudar em relação a isso. Sim, então eu acho que você deixou bem claro os sintomas, a família tem que ficar atenta, porque apesar de que você falou que é raro, mas esses casos eles têm surgido, né, doutora? Isso, é raro, mas grave. Então a gente precisa de tratamento imediato, né, dessa conversa. Nós, obstetras, precisamos ter um vínculo com essa família. Sim. Eu já tive situações que o pai dessa mulher entrou em contato. Sim. Foi onde me chamou a atenção. Esse pai nunca apareceu, né? E aí o pai da mulher, no caso o avô da criança, estava entrando em contato. Olha só. Então a gente teve que intervir, essa paciente foi internada, a psiquiatria teve que intervir, hoje ela está bem, a criança bem. E uma fala que eu ouço muito, assim, quando a gente estuda esses assuntos o tratamento dessa mulher pode tratar gerações. Sim, olha só. Né? E eu acho muito importante a gente ter essa visão do tratamento familiar. Com certeza. Doutora Luciana Isolde Nunes, sempre um prazer, né, conosco aqui. Muito obrigada. É um assunto sério, né, que a gente precisa tratar. Fique de olho, né, cuide da mamãe ali, fique atento aos sinais. Obrigada e volte sempre, tá, querida? Obrigada a todos. Mais uma vez, eu acho que esse assunto é importante a gente estar alinhando sempre com todos vocês.